Esse é o vídeo relativo à atividade contínua 9 da disciplina Introdução aos Jogos Digitais, ministrada pelo professor Alain Henrique Pardo de Carvalho, dentro da Faculdade Impacta, sobre os gêneros de jogos digitais, e iremos apresentar o tipo de jogo chamado quebra-cabeça. Os jogos do gênero quebra-cabeça, também conhecidos pelo termo em inglês puzzle, são aqueles que se baseiam na resolução de problemas, testando as habilidades do jogador em relação à lógica e ao reconhecimento de padrões ou sequências. Pode haver uma limitação de tempo ou número de tentativas para se obter a solução, ou a dificuldade pode ir sendo gradativamente incrementada, como no Tetris. O gênero é muito amplo, mas geralmente envolve algum nível de abstração, fazendo uso de cores, formas, números ou fenômenos físicos. Geralmente se adota o uso de vidas, que limitam o número de tentativas, e muitas vezes é necessário obter uma pontuação para a progressão para o próximo nível. Caracterização do gênero. Os jogos de quebra-cabeças são focados em desafios lógicos e conceituais, embora muitas vezes os mesmos adicionem a pressão do tempo e outros elementos para incremento da tensão. Mesmo que muitos jogos de ação e aventura envolvam a solução de problemas, como a obtenção de objetos, em um verdadeiro jogo de quebra-cabeças esse é o principal objetivo. Os mesmos geralmente envolvem a manipulação direta ou indireta de formas, cores ou símbolos para obter um padrão específico. Em vez de apresentar uma coleção aleatória de quebra-cabeças para resolver, os jogos normalmente oferecem uma série de desafios relacionados que são uma variação de um único tema, que pode envolver o reconhecimento de padrões ou entendimento de um processo. Tais jogos geralmente têm um conjunto simples de regras, onde os jogadores manipulam as peças em uma grade ou um outro espaço de interação. Cada vitória permite o avanço para o próximo nível. A conclusão do jogo comumente envolve um desafio mais difícil, embora muitos jogos evitem esgotar o jogador, oferecendo níveis mais fáceis entre os mais difíceis. Tipos de quebra-cabeças. Quebra-cabeças de ação são aqueles que exigem que o jogador vá percorrendo ambientes e resolvendo problemas. Como exemplos, podemos citar o Ico, Shadow of Colossus, A Lenda de Zelda, Breath of the Wild, Lode Runner, Lemmings, etc. Quebra-cabeças com objetos escondidos. São aqueles no qual o jogador deve encontrar itens de uma lista que estão escondidos dentro de uma imagem. Podemos citar Awakening, Antique Road Trip, Dream Chronicles, Mortimer Beckett, Mystery Trackers, Hiding Expedition, Mystery Case of Files, etc. Os quebra-cabeças para revelação de figura são aqueles que são apresentadas peças uma a uma, revelando uma foto ou uma imagem. Podemos citar o Pick-Tap-R. Quebra-cabeças com física são aqueles em que o jogador deve usar princípios da física para completar cada desafio. Os mesmos são especialmente populares em jogos Flash Online e jogos para celular. Podemos citar The Incredible Machine, World of Goo, Crayon Physics Deluxe, Angry Birds, Cut the Rope, Peggle, Portal, Portal 2, Monster Strike, The Tails Principle, entre outros. Quebra-cabeças de correspondência de peças, chamados em inglês de tile matching. São aqueles que o jogador manipula as peças para que elas desapareçam de acordo com o critério de correspondência, incluindo as seguintes variedades: blocos em queda, do tipo Tetris, ou posicionamento de peças, tipo Bejeweled, Candy Crush Saga. E adaptações do clássico Mahjong, como por exemplo Mahjong Trails. Quebra-cabeças tradicionais são adaptações digitais de jogos tradicionais de quebra-cabeça, incluindo os de cartas, tipo Solitaire, ou os de matemática, tipo Sudoku, e os de montagem de figuras, tipo Jigsaw. Histórico. A origem dos jogos digitais do tipo quebra-cabeças são, obviamente, os quebra-cabeças tradicionais, que foram aparecendo ao longo da história humana.
O jogo de estratégia matemática NIM e outros como Hangman e o Bows and Cows ficaram populares na época de implementação dos primeiros computadores. O Heian Kyo Alien, de 1979, foi um precursor dos jogos de quebra-cabeça de ação. Blockbuster, de 1981, é uma versão computadorizada do quebra-cabeça Cubo de Rubik. Snark Hunt, de 1982, é um clone do jogo de tabuleiro Black Box, dos anos 70. Sokoban, que também é de 1982, teve sua mecânica central incorporada em vários outros jogos. Door Door, de 1983, Load Runner, também de 1983, e Doc Doc Pinging Round, de 1985, seguiram a trilha dos jogos quebra-cabeça de ação. Puzzle Panic, de 1984, foi o primeiro que usou especificamente a palavra quebra-cabeça no título do jogo. Em 1984, foi lançado Boulder Dash, cujo objetivo é coletar diamantes enquanto se evita as rochas que caem ou quando a sujeira abaixo é removida, princípio que foi muito imitado. Em 1985, Chain Shot introduziu a remoção de grupos de peças com as mesmas cores em uma grade. Tetris foi criado pelo designer de jogos Alexei Pajitnov, que em 1984, inspirado por um jogo de quebra-cabeça chamado Pentomino. O jogo foi um sucesso moderado quando lançado para MS-DOS em 1987 e para Atari em 1988, mas vendeu 30 milhões de cópias para o Game Boy. 1991 viu o lançamento de Lemmings, onde uma série de criaturas entram sem pensar em situações mortais e um jogador executa tarefas específicas para guiar o enxame até um destino seguro. 1994 foi marcado por um aumento do interesse em videogames de Mahjong. Quando Minesweeper foi lançado para o Windows 95, o público adotou o uso do mouse nos jogos de quebra-cabeça. Em uma entrevista de 1996, Claude Comair recomendou que os desenvolvedores iniciantes de videogames começassem a aprender com um jogo de quebra-cabeça. Ele indicou que o gênero fornece um bom teste inicial de habilidade de programação e criatividade, uma vez que não permite que o desenvolvedor substitua o impacto do audiovisual pela imaginação genuína. Em 2001, foi relançado com gráficos melhorados Sharik, onde o jogador deve trocar grupos de 3 ou mais joias em uma grade, fazendo que elas desapareçam, e novas pedras caiam no lugar, sendo que uma década depois, o mesmo foi a base para jogos populares, incluindo Candy Crush Saga e o Puzzle and Dragons, ambos de 2012. Em 2014, os jogos de quebra-cabeça se tornaram o gênero mais popular na iOS App Store. Usamos como referência a Wikipédia e este material foi preparado por Heitor Martos Romboli. Agradecemos a atenção.